Você acorda. Liga as notícias. Crise econômica iminente. Especialistas alertam. Analistas recomendam. Governos precisam agir. E você sente aquela pressão familiar. Aquela sensação de que o mundo está sempre à beira de algo. Colapso, recessão, inflação descontrolada. E sempre há uma solução. Reformas estruturais, austeridade, desregulamentação, estímulo fiscal, políticas que surgem como inevitáveis, como se não houvesse alternativa. Mas de onde vêm essas ideias? Quem decide o que é crise? Quem define o que é solução? Não são os políticos. Eles apenas repetem. Não são os jornalistas. Eles apenas amplificam. São instituições que você mal conhece, que operam fora do escrutínio público, que não precisam de votos, que não respondem a eleitores e que, silenciosamente, fabricam tantos problemas quanto as respostas que governam sua vida. Bem-vindo à fábrica de crises, onde think tanks criam o mundo antes que você perceba que ele mudou. No ano de 1916, em meio ao caos da Primeira Guerra Mundial, um pequeno grupo de economistas e filantropos em Washington funda a Brookings Institution. Oficialmente, é um centro de pesquisa independente, um lugar onde mentes brilhantes podem estudar políticas públicas sem interferência política. Mas desde o primeiro dia, a Brookings está diretamente conectada ao poder. Seus relatórios moldam orçamentos federais, influenciam produção de guerra, orientam política monetária nascente e estabelecem um modelo que mudaria o mundo. O modelo é simples: conhecimento especializado financiado por dinheiro privado, orientando decisões públicas, não através de eleições, através de influência intelectual. E funciona, porque políticos não têm tempo para estudar teoria econômica complexa. Burocratas não têm recursos para pesquisa de longo prazo. Então eles terceirizam para instituições que já têm as respostas prontas. E a Brookings é apenas o começo. Do outro lado do Atlântico, após o fracasso das negociações de paz em Paris, surge a Chatham House, Royal Institute of International Affairs. Seu propósito declarado é simples: reunir elites para discutir questões globais a portas fechadas. Mas na prática, torna-se a ponte entre poder financeiro britânico e geopolítica emergente. Um lugar onde banqueiros, diplomatas e acadêmicos desenham consensos antes que o público saiba que há algo para debater. E assim, nas décadas seguintes, os think tanks se multiplicam. Carnegie, Council on Foreign Relations, Hoover Institution. Cada um com sua ideologia, cada um com seus doadores, cada um competindo pelo recurso mais valioso da política moderna: a capacidade de definir o que é real. Avançamos para 1948. Nasce a Rand Corporation, e ela é diferente de tudo que veio antes. Não é apenas um centro de pesquisa. É um híbrido de inteligência militar, modelagem computacional e previsão econômica. A Rand não estuda políticas, ela as cria. Estratégia nuclear, teoria dos jogos, modelos de risco, simulações da Guerra Fria. A Rand produz o pensamento que molda décadas de política externa e econômica americana e estabelece o padrão: think tanks não são observadores neutros, são arquitetos ativos do futuro. Pela década de 1970, Washington, Londres e Bruxelas estão repletas deles. American Enterprise Institute, Peterson Institute, Heritage Foundation, Cato Institute, cada um promovendo uma visão de mundo específica. E aqui está o segredo: políticos vêm e vão, think tanks permanecem. Governos mudam a cada eleição, gabinetes se renovam, mas os think tanks são constantes. Eles moldam a estrutura intelectual que define o que líderes políticos acreditam ser possível, ou inevitável. É assim que a ordem econômica global foi construída, não por eleições, por fabricação de consenso. Enquanto eleitores debatem personalidades, think tanks debatem princípios. Enquanto cidadãos escolhem entre candidatos, think tanks escolhem entre visões de mundo. E enquanto o público discute resultados, think tanks definem quais resultados devem ser considerados aceitáveis. Aqui está a mecânica oculta que você precisa entender. Think tanks não operam no vácuo. Eles são financiados. E em escala massiva.
por governos, por corporações, por bilionários, por fundações com interesses claros nas políticas sendo moldadas. Rockefeller, Ford, Carnegie, Open Society, bancos de Wall Street, gigantes da defesa, empresas de energia, conglomerados de tecnologia. Todos os principais setores com algo a ganhar estão representados nas listas de doadores. E embora doações venham com promessas de independência, os incentivos contam história diferente. Think tanks raramente publicam relatórios que conflitem com interesses de seus financiadores. Não precisam que lhes digam quais conclusões alcançar. O financiamento simplesmente flui para instituições que já concordam com visão de mundo predeterminada. É assim que influência funciona em escala. Não por ordens, por alinhamento. Então as ideias econômicas que ganham destaque, que se tornam senso comum no governo, tendem a ser aquelas que apoiam objetivos estratégicos dos doadores mais poderosos. É por isso que a década de 1980 viu onda de relatórios elogiando desregulamentação, liberalização financeira, cortes de impostos para capital e desmantelamento de empresas estatais. Não foi inevitável, não foi orgânico, foi estrategicamente fabricado por instituições como Heritage Foundation, AEI e Cato Institute, apoiadas por doadores corporativos que queriam liberdade de operar globalmente sem restrições. Enquanto isso, Brookings, CFR, Chatham House e Peterson Institute moldavam base intelectual da própria globalização. Livre circulação de capitais, privatização, liberalização comercial, austeridade como solução para a dívida soberana. Think tanks não apenas influenciaram políticas, eles padronizaram visão de mundo. Uma visão onde mercados são racionais, governos são ineficientes, globalização é destino e desigualdade é efeito colateral necessário do progresso. Vamos seguir a porta giratória. Década de 1990. Think tanks estão integrados à engrenagem da governança. Eles fornecem membros para gabinetes, assessores de bancos centrais, consultores estratégicos, economistas do Banco Mundial, negociadores do FMI. A porta giratória não é metáfora. É característica definidora do poder econômico moderno. Alguém passa 5 anos no Goldman Sachs, 3 anos na Brookings, 2 anos no Tesouro, 1 ano no FMI e retorna a think tank como pesquisador sênior antes de ser nomeado para a comissão reguladora que controla setores para os quais já trabalhou. Essa rotação constante cria algo sutil, mas poderoso: continuidade ideológica. Independente de qual partido vença eleições, doutrina econômica subjacente permanece igual, porque as pessoas que a elaboram não mudam. É por isso que o sistema financeiro global parece funcionar no piloto automático. Por que políticas permanecem consistentes não importa quem esteja no poder? Por que crises se repetem em ciclos previsíveis? Por que mesmo os erros continuam acontecendo com pessoas diferentes assinando-os? Porque por baixo da superfície, a arquitetura intelectual é estável e é construída em lugares que público nunca vê. Se neste momento você está tendo aquele momento ahá, se o ledger oculto já te fez enxergar o sistema com outros olhos, há só um pagamento que a gente pede. Inscreva-se agora, porque a resposta final é ainda mais profunda. Porque quanto mais fundo você olha, mais claro fica. Think tanks não são apenas observadores da economia global. São seus narradores. Eles definem vocabulário usado por políticos, estruturas em que jornalistas se baseiam, métricas que reguladores consideram sagradas, histórias que investidores internalizam quando movimentam bilhões. E por causa disso, think tanks não influenciam apenas políticas, influenciam percepção. E percepção é uma das forças mais poderosas em qualquer sistema financeiro. Imagine um único relatório de instituição respeitada, Peterson Institute ou Council on Foreign Relations. O relatório alerta para a crise de dívida iminente, ou crescimento mais lento da produtividade, ou necessidade de reformas estruturais. Em poucas horas, narrativa se espalha. Veículos de mídia a repercutem. Canais de notícias a utilizam como argumento. Políticos a citam em audiências. Banqueiros centrais prestam atenção porque mercados estão prestando atenção. E de repente, a ideia que começou em sala privada com 10 analistas se torna preocupação nacional. Este é poder econômico moderno.
capacidade de transformar análise em expectativa e expectativa em realidade. Quando think tanks alertam sobre inflação, mercados se tensionam. Quando defendem austeridade, governos apertam orçamentos. Quando advogam desregulamentação, fluxo de capital aumenta. Eles ditam o tom emocional do sistema global. E, diferente de políticos, não precisam de aprovação pública. Seu poder deriva de credibilidade, moeda muito mais estável que eleições. E a influência nem sempre é abstrata. Às vezes assume forma de arquitetura política direta. Veja economistas da Escola de Chicago, Milton Friedman, George Stigler e seus descendentes intelectuais. Trabalho deles na Universidade de Chicago, amplificado por think tanks como Hoover Institution e American Enterprise Institute, redefiniu ortodoxia econômica no final do século XX. Livre mercado, desregulamentação, taxas de câmbio flutuantes, redução de impostos corporativos, privatização. Isso não era apenas teoria. Essas ideias se tornaram espinha dorsal do reaganismo, do thatcherismo e do consenso de Washington, que dominaram política econômica global por décadas. Nações inteiras se reestruturaram baseadas em estruturas que emergiram não de deliberação democrática, mas de incubadoras intelectuais. Enquanto isso, Council on Foreign Relations moldou política econômica externa americana, ajudando a elaborar ordem monetária do pós-guerra, que evoluiu para o sistema atual, dominado pelo dólar. Chatham House, atuando na Europa e na Commonwealth, influenciou transições coloniais, políticas de desenvolvimento e estruturas de comércio internacional. Heritage Foundation ajudou a redigir seções inteiras da agenda econômica do governo Reagan. Peterson Institute moldou narrativa em torno de déficits e austeridade, influenciando a forma como países lidaram com crises de dívida na América Latina, Europa e Ásia. Mas parte mais reveladora não é como think tanks influenciam governos. É como eles se influenciam mutuamente, formando teia interconectada de ideias, modelos e narrativas que se reforçam além de fronteiras. Relatório da Brookings é citado pela Chatham House. Artigo da RAND é usado pela OTAN. Análise do CFR aparece em briefing da Casa Branca. Estudo da Hoover Institution torna-se parte de audiência no Congresso. Relatório Peterson é citado pelo FMI. Com o tempo, essas referências cruzadas criam ilusão de verdade universal. Quando o número suficiente de instituições concorda, discordância começa a parecer irracional. Isso cria ciclo poderoso. Think tanks geram ideias. Ideias moldam consenso de elites. Consenso se torna expectativa de mercado. Expectativa molda ação política. Ação política reforça ideias originais. Ciclo de feedback é fechado, eficiente e muito difícil de ser compreendido pelo público. É por isso que política econômica muitas vezes parece predeterminada, como se resultados já estivessem definidos muito antes de qualquer votação. Porque debate real aconteceu anos antes, em salas de reuniões e conferências que o público jamais presenciou. Em nenhum lugar isso é mais evidente que em política monetária. Bancos centrais são supostamente independentes, imunes a influências políticas, mas não são imunes à influência intelectual. Eles recrutam nas mesmas universidades, participam das mesmas conferências, leem os mesmos relatórios, compartilham mesmos fundamentos ideológicos construídos por décadas de produção de think tanks. Quando o grande think tank publica artigo argumentando que expectativas de inflação estão subindo mais rápido que dados oficiais sugerem, banqueiros centrais prestam atenção. Quando o outro alerta que taxas de juros devem permanecer altas para preservar credibilidade, mercados se ajustam e formuladores de políticas seguem exemplo. Quando think tanks defendem moedas digitais, governos começam a experimentar. Quando expressam preocupações com desigualdade econômica, novas propostas tributárias surgem. Dessa forma, think tanks atuam como infraestrutura mental do sistema financeiro global. Eles definem limites do debate legítimo, estabelecem quais riscos são reais e quais são imaginários. Elevam certas soluções enquanto descartam outras como irrealistas. Mas há outra camada que a maioria das pessoas nunca vê: influência de doadores na trajetória de longo prazo do pensamento econômico. Bilionário da tecnologia financia programas sobre moedas digitais. De repente, pesquisa sobre moedas digitais ganha mais destaque. Empresa de energia financia
Iniciativa de política climática. De repente, certos modelos climáticos ganham força. Instituição financeira financia projetos sobre fluxos de capital globais. De repente, narrativas sobre desregulamentação ganham legitimidade. Doadores não precisam pedir resultados específicos. Influência é muito mais elegante. Eles simplesmente apoiam especialistas que já concordam com eles, amplificando certas vozes até que se tornem norma. É assim que ideologia econômica se torna autossustentável. E hoje, alcance dos think tanks vai além de políticas públicas e invade vida financeira de pessoas comuns. Suas narrativas moldam forma como mídia fala sobre inflação. Influenciam o que políticos dizem sobre dívidas. Ajudam a determinar ambiente regulatório que afeta sua hipoteca, seus investimentos, suas economias, seu mercado de trabalho, sua aposentadoria, seu custo de vida. Quando think tanks argumentam que altas taxas de juros são necessárias para restaurar confiança, estão moldando seus futuros custos de empréstimo. Quando afirmam que globalização é indispensável, estão moldando o preço dos bens dos quais você depende. Quando promovem austeridade, moldam serviços públicos aos quais você tem acesso. Quando defendem desregulamentação financeira, influenciam estabilidade do seu sistema bancário. Think tanks não apenas moldam políticas, eles moldam realidade econômica em que você vive. E aqui está a verdade final e incômoda. Think tanks mais poderosos não são aqueles que você vê na TV. São aqueles sobre os quais você nunca ouve falar. Os que produzem relatórios confidenciais para agências de inteligência. Os financiados discretamente por corporações multinacionais. Os que redigem documentos que se tornam pontos de discussão do G7. Os que estão inseridos na arquitetura da governança global. FMI, Banco Mundial, BIS. Eles não precisam de publicidade. Seu poder está nos bastidores. Então, qual é a lição? Que mundo não é moldado por embate entre esquerda e direita, nem mesmo por líderes que estampam manchetes. Ele é moldado por competição entre ideias. Ideias refinadas, testadas, embaladas e distribuídas por instituições que público jamais elegeu. Think tanks são fábricas onde essas ideias são construídas. E se você quer entender como a economia global funciona, como proteger seu futuro financeiro, precisa compreender a engrenagem por trás da narrativa oficial. Porque decisões sobre seu dinheiro não são tomadas apenas em parlamentos ou bancos centrais. São tomadas na infraestrutura intelectual que os sustenta. E essa infraestrutura opera silenciosamente, constantemente, moldando o mundo antes que você perceba que ele mudou. Fabricando crises quando conveniente, vendendo soluções quando lucrativo, e mantendo você sempre reagindo, nunca antecipando, nunca compreendendo completamente, apenas sentindo consequências. A história não se repete. O dinheiro, sim. Curta este vídeo e inscreva-se no Ledger Oculto. A verdade está aqui.